Fala pessoal, final de jogo aqui no Barão da Serra Negra, 15 Piracicaba 1, 0 para a equipe do Guarani. Marcelo Cordeiro, técnico da equipe bugrina. Marcelo, um jogo aí em que o Guarani conseguiu segurar bem a equipe do 15, né? O 15 teve um grande volume de jogo, o Emerson Júnior fez uma grande partida, mas ali é aquela história, né? Tanto bate até que fura e aí a bola puniu e o 15 venceu o jogo já no final da partida. Como é a análise que você faz da partida em si da equipe do Bugre? Realmente, boa noite. Tô uma tristeza porque talvez tenha sido uma das melhores partidas da equipe, principalmente fora de casa. Uma equipe que não deixou de jogar nenhum minuto, tentou a todo tempo ter a bola, propor o jogo. Hoje a gente tinha 19 atletas relacionados e desses 19, 13 eram da base do Guarani. Então, 10 atletas entraram em campo, 3 atletas fazendo sua estreia pelo profissional, o Zamboni, o Pim, o William, jogadores de 17 anos. Então, eu tenho certeza que se a gente não tivesse tomado aquele gol ali numa fatalidade, até uma bola que o Titi foi desviar a bola, cortar a bola, caiu justamente no pé do jogador do 15. Ele teve a felicidade de em 2 toques finalizar para o gol. Mas faz parte do processo também. É claro que a gente gostaria de ter saído aqui com a vitória, e pelo que a gente produziu, era muito possível, e no mínimo com empate, já que nós tomamos o gol já na parte final do jogo. Mas é continuar trabalhando, né? Os jovens hoje mostraram que eles têm qualidade, que eles podem evoluir, né? É um trabalho muito bem feito pelo Jairo na equipe sub-20, né? Que com certeza o Guarani vai colher os frutos no futuro. Nós temos vários atletas que jogaram hoje, são o primeiro ano de sub-20. Então, com essa bagagem que eles têm ganho nessa Copa Paulista, a tendência é que eles possam evoluir cada vez mais e no futuro próximo estar servindo a equipe principal do Guarani. Professor, no jogo da segunda-feira diante do Primavera, um dos pontos aí que você falou na coletiva foi a questão física dos seus atletas, né? Até que ponto impacta, né, a competitividade do Guarani nessa competição do ponto de vista físico, né? Uma vez que você está falando que está jogando com jogadores do Sub-20, né, e 13 jogadores do Sub-20, né? E a equipe do 15 é uma equipe aí profissional, já com jogadores experientes. Até que ponto esse físico está pesando para a equipe do Guarani? Primeiro que é uma novidade para todos eles, né? Para a maioria deles. Hoje o Zamboni fez uma belíssima partida, né? O jogador fazendo a sua estreia na equipe profissional como titular, né? Já tinha entrado alguns minutos contra o São Bento, mas a gente sabe que tem uma maturação. Nós entramos com vários jogadores de 17 anos. As trocas do 15, eles colocaram jogadores mais velhos, jogadores mais experientes. A nossa média de idade para esse jogo era muito baixa. O nosso jogador mais velho era o Emerson, que era o goleiro. Nos jogadores de linha tinha jogadores de 19, 18, 17. Tivemos a felicidade de perder o Lucas no intervalo por uma lesão ali no tornozelo, acabou sentindo. E tivemos que fazer uma troca. E aí, logo que o Vitinho entrou também, o juiz já deu um cartão amarelo para ele. Hoje, é ruim falar da arbitragem, mas foram 8 cartões amarelos para a equipe do Guarani, e nem falta ele dava a nosso favor. E para um jovem jogador, atuar nessa pressão, é claro que alguns vão sentir mais, outros menos. Mas faz parte do processo. Saiu insatisfeito com o resultado, principalmente da maneira que foi, mas feliz por esses atletas que têm conseguido corresponder. E volto a falar, é um processo de aprendizado, que eu falei para eles na carreira deles, eles vão perder muito mais do que ganhar, mas são derrotas como essa que a gente aprende para que no futuro a gente possa colher frutos. E eu tenho certeza que esses atletas hoje jovens, de 17, 18 anos, com essa experiência que estão tendo de jogar essa Copa Paulista, vão ter um amadurecimento muito grande, para futuramente eles estarem fazendo o seu melhor. Volto a falar, vários atletas jovens, mas com personalidade, mostrando qualidade. Tivemos algumas chances de gol também, pecamos na finalização. A gente tem a dificuldade, da questão da montagem. Amanhã a gente tem um jogo importantíssimo, um derby, onde é a prioridade do clube. Tanto que a gente não trouxe nenhum jogador que passou a semana concentrado para esse derby. Nos jogos anteriores a gente sempre trazia
2, 3 atletas para poder fortalecer ainda mais o grupo. E dessa vez nós optamos por, né, dar a oportunidade para os atletas sub-20 e para aqueles atletas que treinaram essa semana. Então é um processo. É claro, volto a falar, a gente não fica satisfeito com derrota, até porque a camisa do Guarani é uma camisa muito grande, a gente tem que voltar a vencer. Mas nós temos um jogo na próxima segunda-feira, temos aí 10 dias para trabalhar, diante do São Bento, que possivelmente seja o time que vai disputar essa quarta vaga aí com a gente. E a gente conseguindo uma vitória em casa, a gente, independente do que aconteça da rodada deles na segunda-feira, a gente mantém a quarta colocação e aí vamos para o último jogo brigando por essa classificação. É isso que eu queria tocar nesse ponto, né? Você na última coletiva fala que o alvo é o São Bento para essa quarta colocação e hoje também a gente teve a ausência de Ryuta, né? Ryuta, que é um dos jogadores praticamente revelados nessa Copa Paulista aí, né? Que provavelmente, né, imagino que vá, pelo menos estar relacionado para o derby de amanhã. Como é que você fala da ausência de Ryuta para esse confronto e também essa questão dessa quarta vaga diante do São Bento? Com relação à quarta vaga, é claro que o Paulista também joga, pode ser que seja um terceiro lugar também, mas o foco maior é o São Bento por a gente enfrentá-los ainda dentro da nossa casa. Então, independente do que aconteça com eles nessa rodada, uma simples vitória nossa, a gente ultrapassa eles na pontuação. E o Ryuta é aquilo que a gente tem falado o tempo inteiro, questão de oportunizar atletas e aqueles atletas que conseguirem se destacar na Copa Paulista acabam tendo oportunidade dentro do clube. Então o Ryuta é merecedor, essa semana ele fez parte da equipe que vai disputar o derby, nesse jogo importante para a gente. Não só ele, como outros atletas também que estiveram no jogo semana passada. E a comissão técnica que chegou recente também está acompanhando, jovens atletas aí. Hoje a gente teve o Léo Porfírio fazendo a estreia também como titular, um jogador promissor que tem se destacado no Sub-20, o próprio Vitinho, o Zamboni, o Emerson, como você mesmo mencionou, fez uma partida brilhante, tanto dentro, debaixo das traves, mas como com os pés também. Nosso jogo funcionou muito através da sua saída de bola com qualidade, tem trabalhado bastante para que possa nos ajudar. Então o Ryuta é esse caso, um jogador que esteve com a gente até semana passada, fez bons jogos e foi merecedor dessa oportunidade. Quem sabe possa ter a oportunidade amanhã de entrar em campo, mas pelo menos de fazer parte desse jogo tão importante para a gente. Professor, outra pergunta e a última, a gente viu também algumas movimentações táticas aí, variações ali, o João Vitor atuando na direita, depois indo para a esquerda, trocando a posição ali com o Léo Porfírio. A gente viu também você deslocando o Vinícius, o lateral esquerdo, para o meio, colocando o Vitor na lateral esquerda. Qual foi a sua ideia de jogo ali? Era uma coisa treinada? Foi uma coisa que você achou uma necessidade? Como é que você enxergou essas mudanças táticas dentro da partida? Apesar de a gente ter um grupo jovem, a gente procura fazer com que eles possam estar evoluindo taticamente, tecnicamente. Então a gente tem uma maneira de jogar que para muitos pode ser até mas é Copa Paulista, então é jogo de força, é jogo de disputa, mas eu acredito para o crescimento deles profissional é importante que a gente tente jogar, que a gente tenha qualidade de bola nos pés, que a gente rode a bola, que a gente tenha enfrentamento de 1 para 1, Então a gente cria mecanismo para que eles possam se utilizar da melhor maneira possível do espaço. E aí, claro, às vezes a tomada de decisão não vai ser a melhor, a finalização não vai ser a melhor, mas isso tudo é um processo de crescimento deles. E a mudança ali do Vinícius Cauê por dentro é que ele já jogou dessa forma na Copa Paulista, e como a gente perdeu o Lucas no intervalo por lesão, o Vitinho já é um jogador que ano passado fez parte do elenco profissional, apesar de não ter jogado, esse ano já tinha entrado um jogo, então ele indo para a lateral e o Vinícius Cauê estando no meio ali, a gente estaria bem servido tanto por dentro como por fora ali. É claro que o cartão que ele tomou prejudicou um pouquinho a atuação, assim, de o jogador jovem, que recebe um cartão amarelo logo cedo, ele acaba tendo um pouco mais de cuidado, um pouco mais de receio nas disputas de bola, mas acredito que todos eles que entraram procuraram fazer o melhor. Volto a falar, infelizmente nós perdemos o Samuel por lesão, então mais uma partida o Maicon jogou improvisado ali, a gente não tem um 9 de referência, é um jogador de área, então ele tem ajudado bastante, principalmente na hora de pressionar, de atacar espaço, mas não é um jogador específico da posição, um jogador que joga mais de lado do campo, do drible,
Mas a gente tem procurado dar oportunidade, procurado ajudar no dia a dia, tanto eu na Copa Paulista como o Jair no Sub-20, para que no futuro esses atletas possam render bons frutos para o Guarani. Obrigado, professor. Valeu.